O nosso rendimento talvez tenha sido uma das piores partidas nossas do ponto de vista da criação. As cobranças devem acontecer em toda a empresa, todo ramo de trabalho, as cobranças elas acontecem. O Dieguinho, a gente estava até com dúvida se ele ia jogar. Ele vinha de uma lombalgia muito forte. Ontem, antes de fazer a relação para o jogo, ele era uma dúvida muito mais para não jogar do que para jogar, por toda a qualidade do jogador, por tudo que ele representa e vem jogando nos jogos que fez até aqui. A gente achou que poderíamos trazê-lo, botar na relação, convocamos até um jogador a mais, na expectativa dele de repente não poder jogar. Fizemos uma avaliação, ele concentrou, tratou, foi medicado, fez um teste antes do início da partida. Achei que ele fez um primeiro tempo, até pelo que ele queixava de dor, fez até um primeiro tempo bem razoável para bom. No segundo tempo, no intervalo, ele já foi atendido. Enfim, são coisas que muitas vezes as pessoas não veem, né? Porque são coisas de vestiário, coisas que a gente é que está mais por dentro da situação. E eu achei que ele caiu um pouco, a gente precisava arriscar um pouco mais, e no momento eu iria tirar um dos volantes. Como ele poderia solicitar inclusive a saída ao longo da partida, achei por bem tirá-lo e colocar um outro atleta no lugar. Emerson, hoje literalmente foi aquele tal jogo de 6 pontos que se fala, né? Na briga direta pela permanência na Série A, a fuga do Z4. Você esperava bem mais do Goiás na questão rendimento hoje contra o Cuiabá? E se esperava, por que de fato as coisas hoje não aconteceram? Nós esperávamos mais um rendimento melhor. Ainda não vi os números da partida, mas acredito que devem ter sido parecidos, apesar de achar que eles tiveram chances mais claras de gols do que a nossa equipe. Muito mérito deles, né? O time do Antônio é um time muito organizado, um time que veio com uma proposta semelhante à mesma que venceu o América, a mesma que venceu o Cruzeiro, as duas fora de casa. Então ele consegue agora somar uma terceira vitória fora de casa. O nosso rendimento talvez tenha sido uma das piores partidas nossas do ponto de vista da criação. Sentimos a ausência do nosso centroavante, um atleta de área, um atleta finalizador. O Novaes também, assim como o Diego, é um atleta que a gente botou na relação, na possibilidade de utilizar, mas sem saber se iria estar apto clinicamente para jogar. Resolvi entrar com ele porque é um atleta da posição. E, enfim, temos que pegar algumas coisas boas do jogo. Achei que a entrada do Guilherme foi interessante, um jogador que a gente precisa utilizar mais. É um jogador que vinha de lesão e agora está um pouco mais bem preparado para jogar. Ainda não sei se 90, mas pelo menos, quem sabe, sair jogando. Vamos avaliar, temos aí algum tempinho para definir antes da próxima partida, mas eu acho que o rendimento nosso realmente foi abaixo do esperado. Muitos problemas na organização das jogadas, insistimos muitas vezes por dentro e acabamos perdendo muitas bolas por dentro do campo, e o Cuiabá foi feliz na sua estratégia, nas suas saídas para os contra-ataques, e acho que foi merecedor da vitória. O Emerson, até admitindo essa pouca criatividade que o Goiás teve hoje, um rendimento bem abaixo do que você, todos no clube, esperavam nesse confronto direto, está quase abrindo a janela, né, a possibilidade do Goiás se reforçar. Hoje você fez as mexidas para melhorar o time no segundo tempo. A gente até que ainda não conseguiu ver um Goiás mais produtivo contra o Cuiabá. Você já chegou a conversar com a diretoria? Você está esperando que chegue contratações de qualidade para que você consiga consertar exatamente dentro da sua análise o que deu errado hoje em criatividade para o Goiás produzir e voltar a vencer no campeonato? A diretoria está muito atenta, né, no nosso elenco.
eles estão, óbvio, né, que não só o Goiás, mas todas as equipes, inclusive as que estão lá em cima na tabela, estão atentas ao mercado, sabem da possibilidade de contratações na abertura da janela. Nós esperamos, sim. A gente sabe que a diretoria vai reforçar o elenco, vai trazer alguns jogadores que possam ser úteis. Já tem alguns atletas já bem encaminhados, que ainda é prematuro a gente já soltar essas possibilidades, mas faz parte da competição, né? Desde que eu até falei isso em uma das entrevistas para trás, desde que a CBF colocou essa situação de janela de transferência, você não poder contratar a qualquer momento, eu acho que é muito ruim, porque eu não sei qual o benefício que tem de você esperar uma janela de contratação para trazer os atletas, mas, enfim, é uma regra que nós temos que nos adaptar, e a direção sabe muito bem daquilo que nós precisamos, a gente tem falado bastante, e vamos seguir com o elenco, reforçando sempre a confiança que nós temos neles. Não podemos perder nenhum deles, é com eles que nós contamos, temos um compromisso muito difícil já no meio de semana, e é importante passar confiança para eles, a importância de tê-los no grupo como peças fundamentais para as conquistas de bons resultados. Emerson, o Goiás está na liderança, né, do grupo G, Copa Sul-Americana, joga quinta-feira aqui, e domingo tem o Fluminense, aqui onde o Goiás está na zona do rebaixamento. Imagino que a necessidade maior é vencer o Fluminense. Não vou pedir aqui a escalação, mas assim, no planejamento do Goiás está preservar o máximo que der do time para domingo? Pois é, isso é uma questão muito delicada, né? Que muitas vezes o torcedor que quer vir ao estádio, quer acompanhar a equipe numa competição internacional, que são poucas vezes que normalmente a gente tem a oportunidade de participar. A gente sabe que o torcedor quer ver força máxima, quer ver o grupo forte, quer ver os atletas teoricamente titulares em campo, mas nós temos que avaliar bem, né, a condição de cada um. Vamos ver a situação desses dois atletas que entraram hoje um pouco mais debilitados, vamos ver a possibilidade, quem sabe, do retorno do Peixoto, tem um Halter que não atuou hoje, alguns atletas que não vão jogar, que não podem jogar no domingo. O Maguinho tomou o terceiro cartão amarelo, então pode recuperar nos próximos dias para jogar no meio de semana. Vamos avaliar com calma, com critério. Nós sabemos que a nossa situação no Brasileiro nos incomoda bastante, não pode passar pela nossa cabeça a possibilidade de um insucesso na Série A do Brasileiro, então nós temos que avaliar com muita calma. Temos os nossos departamentos integrados ali, departamento médico, a fisiologia, a preparação física, e para que possamos definir aí os melhores 11 para entrarem jogando na próxima quinta-feira. Emerson, vocês estão no Goiás desde o ano passado e você viu essa cobrança com relação à questão do camisa 10. E não é desde o ano passado, não. Há um bom tempo existe a cobrança em cima da direção do Goiás para o Goiás ter um camisa 10, né? O homem da armação de jogadas, que vai cadenciar o jogo, o homem da inteligência no meio de campo. E aí se contratou esse ano o Guilherme Marques. Se criou uma expectativa com relação ao Guilherme Marques, chegou e teve a contusão. Ficou um bom tempo no departamento médico e voltou hoje. Emerson, na janela, é necessário, de fato, um outro meia, esse camisa 10 para a janela, ou o Guilherme Marques, pelo que você já viu dele no dia a dia, apesar da contusão, né? Ele tem totais condições de ser esse camisa 10, que há um bom tempo a torcida cobra da direção do Goiás. Eu achei que ele fez um bom jogo hoje, assim, né? Ele foi a nossa última mexida. Talvez poderia ter entrado até um pouquinho antes, mas como era a última mexida, eu também precisava saber a condição dos atletas que iriam permanecer em campo antes de colocá-lo, mas eu sei que ele pode jogar mais tempo. Ele realmente teve um período aí de recuperação da lesão, atrapalhou muito ele na sua preparação. Ele foi um atleta que, quando chegou para nós, vinha de um bom tempo de inatividade, sem jogos, então óbvio que uma sequência forte de treinamentos iria deixar ele mais bem preparado para os jogos. Ele deu uma quebrada nisso com a lesão no tornozelo,
Então a gente recuperou hoje, eu achei que ele fez uma boa desculpa, fez uma boa partida hoje pelo tempo que jogou. O Palácio, que é um dos nossos também meias, eu achei que fez um bom jogo hoje também. Vamos ver com calma, né, se realmente é essa posição que a gente mais necessita. Talvez outras sejam mais urgentes, né, no momento que a gente vive. Como eu falei, é importante a gente confiar nos que nós temos, que são atletas bons. Eles se dedicaram muito na partida de hoje, se entregaram assim de corpo e alma. A hora que acabou o jogo, eles estavam extenuados ali no campo. Foi até mais uma abafa ali, mas muita entrega física no jogo. Mas, como eu falei, a equipe realmente não teve uma tarde e noite feliz aí, e não fomos merecedores de uma vitória. Ô Emerson, o Goiás, inclusive, saiu vaiado pelo torcedor, né? E 2 jogadores chamaram muita atenção quando foram substituídos, que foi o Novaes, que foi uma aposta sua, você perdeu o Matheus, tinha até a opção do Felipe, que entrou também, e o Vinícius, que é um jogador que foi vaiado pelo estádio inteiro. Você concorda com as vaias do torcedor em relação a esses 2 jogadores específicos? E na sua avaliação, está faltando mais futebol do Vinícius, que é um atleta mais experiente e que está aqui já há algum tempo? Eu até entendo o torcedor, entendo bastante, porque já fui de arquibancada, já fui por várias vezes no Mineirão assistir jogos, naquela ânsia, naquela vontade que o meu time sempre vencesse. O torcedor, eu acho que tem o seu, não sei se direito é a palavra certa, mas a sua responsabilidade no campo, contribuir para que a equipe renda bem. Eu acho que sempre que um atleta é vaiado, traz um certo desconforto para ele, para nós da comissão técnica, para a direção. As cobranças devem acontecer em toda a empresa, todo ramo de trabalho, as cobranças elas acontecem, mas eu acho que isso pode acontecer após o jogo. Terminou o jogo, que venham as cobranças, que venham as críticas, mas durante, eu entendo que o jogador precisa estar muito concentrado e trabalhar muito a sua força mental dentro de campo. E quando você é abalado mentalmente, por mais que eles são treinados para isso e devem ser preparados para esse tipo de situação, eles têm que saber se portar diante das críticas, das vaias, ainda que elas venham durante a partida. Mas eu prefiro que, se o torcedor puder se controlar um pouco mais, a gente sabe do amor, da paixão, mas pudesse controlar um pouco mais e fazer com que as vaias venham ao final da partida, é mais, talvez prudente seja a palavra certa, da parte deles, porque eles vão continuar colocando o atleta que está entrando numa condição favorável, ou aquele que errou 1, 2 vezes, atento para acertar na próxima, está concentrado. Então eu acho que o apoio é sempre importante, mas entendo, tá? Não quero entrar aí num contraponto com o torcedor, não. As cobranças e as avaliações dos atletas serão sempre feitas no nosso pós-jogo. A gente procura avaliar todas as partidas que a gente faz com vídeos, com imagens, e as orientações serão passadas a todos eles. Aqueles que foram bem sempre terão um reforço positivo, e aqueles que infelizmente não puderam corresponder àquilo que se espera deles, serão mostradas as imagens para que eles possam entender e compreender aquilo que não corresponderam dentro de campo. Se você está no vídeo até agora, é porque está gostando. Aproveito e deixo esse recadinho. A maioria de quem vem acompanhando as nossas produções ainda não são inscritas aqui no Aparecida TV Web. Você é uma dessas pessoas? Então vá aqui embaixo e se inscreva. Acione o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Compartilhe à vontade.